Olá, nesse vídeo vamos mostrar como ajustar as configurações e filtros no desenho extraído para a planta de bases no vídeo anterior. Nesse treinamento, para a etapa de extração de desenhos, vamos utilizar a licença Graphite do Tecla Structures. Existem dois tipos principais de filtros de desenho no Tecla Structures, ambos localizados na janela de propriedades do desenho geral. Um deles é o filtro geral, o qual podemos acessar por meio do botão Filtro, e o outro corresponde às configurações detalhadas do nível de objeto. Em vez de selecionarmos objeto por objeto e ocultá-los em cada desenho, por meio do filtro geral, na janela de propriedades do filtro, é possível acrescentar regras para ocultar, ou não, objetos do modelo no desenho. Por exemplo, vamos adicionar uma nova linha para ocultarmos a escada. Como a categoria e o nome estão corretos, em valor, podemos selecionar um ou mais objetos no desenho, que desejamos ocultar, e após a seleção, clicar com o botão do meio do mouse. Em condição, devemos escolher a opção Não é igual, para que os objetos selecionados não sejam mostrados no desenho, pois caso seja escolhida a opção Igual, apenas serão mostrados os tipos de objetos que definimos no campo Valor, e os demais elementos serão ocultados do desenho. Neste mesmo filtro, vamos adicionar uma nova linha para ocultarmos os contraventamentos que chegam na base. Quando selecionamos um objeto que possui um nome composto, no campo Valor, ele aparecerá entre aspas. Nas setas no canto superior direito, conseguimos disponibilizar essas configurações em filtros para o modelo, para o desenho e para o organizador. Podemos deixar selecionado apenas a opção Tipo de desenho atual. Por fim, vamos salvar essas propriedades como plano de bases, assim conseguiremos reaproveitá-las em outros desenhos, e clicar nos botões Modificar e Aplicar. Por meio do segundo tipo de filtro, de configurações detalhadas, podemos criar filtros para alterar a representação de objetos do modelo, como por exemplo aplicar um preenchimento apenas nos objetos de concreto. Em Configurações, vamos habilitar a opção para usar configurações detalhadas do nível do objeto, caso ela não esteja habilitada. Em seguida, podemos clicar no botão Editar Configurações, para inserirmos os filtros desejados. Vamos adicionar uma nova linha, e em Objeto do modelo, escolher o filtro para o material desejado. É importante verificar se o filtro escolhido está funcionando corretamente, filtrando os materiais desejados. Na barra inferior de ícones, vamos acessar o filtro de seleção do desenho. Vamos procurar pelo filtro concreto, que inserimos na janela anterior. Em Valor, conseguimos visualizar que o filtro está configurado para selecionar apenas peças cujo material tenha o nome concreto. Porém, em nosso modelo, possuímos objetos de concreto em que o material está com o nome FCK. Para que sejam considerados todas as peças de concreto, vamos alterar o valor e inserir FCK*, para caso haja diferentes tipos de FCK. Vamos salvar o filtro e clicar em Aplicar para testá-lo. Para selecionarmos apenas peças no desenho, devemos verificar os filtros de seleção ativos, e neste caso, deixar habilitado apenas o filtro para selecionar peças em desenhos. Após testar o filtro, não se esqueça de voltar à seleção de objetos anterior. Para isso, podemos clicar em Selecionar tudo. Vamos carregar o filtro Standard novamente e retornar à janela de configurações do nível de objetos. Em Tipo de objeto, vamos selecionar qual o tipo do objeto no modelo que desejamos que o filtro seja aplicado, que neste caso é peça. Em Configurações usadas, podemos escolher uma das configurações salvas para peças. Essas configurações são encontradas na janela de peças. Vamos selecionar a configuração Standard e configurá-la. Em Aparência, vamos alterar a cor das linhas para vermelho. Em Preenchimento, podemos selecionar o tipo de preenchimento Arconc.
alterar a cor para vermelho e alterar a escala para personalizado, tanto para as faces da peça, quanto para as seções. Podemos salvar com o nome concreto, e clicar em OK. Como não desejamos que a modificação reflita em todas as peças e materiais, não vamos clicar nos botões Modificar e Aplicar. Mas caso tenha clicado em Modificar, basta desfazer as alterações por meio do comando Ctrl Z. Voltando à janela de configurações do nível do objeto. Em Configurações usadas, podemos selecionar a configuração concreto que salvamos para as peças. Como iremos inserir mais filtros nesta janela, vamos salvar esse conjunto de configurações como plano de base e clicar nos botões Modificar, Aplicar e OK. Selecionando a base de concreto e clicando sobre o botão direito do mouse, podemos adicionar marca usando as propriedades da vista. Na janela de propriedades da marca da peça, podemos adicionar o conteúdo que desejamos que a marca contenha. Esse tipo de configuração pode ser feito tanto individualmente para cada peça, quanto configurado no nível superior, na janela de propriedades do desenho geral, em marca da peça, para ser aplicado em todas as peças de uma só vez. Neste caso, vamos adicionar o texto base tipo 1. Se clicarmos em Modificar, todas as peças no desenho receberão essa marca e não apenas as bases de concreto. Para adicionarmos esta marca apenas nas bases de concreto, podemos salvar essa configuração como texto base. E como não desejamos aplicá-la em todas as peças, podemos clicar em OK. Vamos acessar a janela de configurações do nível de objetos novamente, em Editar Configurações. Podemos adicionar uma nova linha e definir o mesmo filtro para o objeto do modelo, no caso concreto. Em Tipo de Objeto, vamos selecionar Marca da peça e, em Configurações usadas, o texto base que configuramos. Podemos salvar essa configuração e clicar nos botões Modificar e Aplicar. Na janela principal, vamos clicar nos botões Modificar e Aplicar e salvar a configuração Standard. Caso houve alguma alteração manual das marcas anteriormente, ou remoção, e as marcas não tenham sido inseridas neste momento, podemos reinseri-las por meio do gerenciador de conteúdo do desenho. Na barra lateral direita, podemos acessar o gerenciador de conteúdo do desenho, que nos permite verificar informações dos objetos. Podemos clicar no botão Atualizar e, em seguida, no botão Mostrar, para que sejam carregados os objetos contidos no desenho. Expandindo as peças, conseguimos visualizar que são listadas informações referentes ao nome, posição no modelo, perfil, material e quantidade de marcas adicionadas a uma peça. Na barra de pesquisas, é possível localizar objetos informando seu perfil, material ou nome. Podemos procurar por bloco, e caso as marcas não tenham sido inseridas, a quantidade de marcas estará igual a 0. Ao selecionarmos todos os blocos, eles serão realçados no desenho. E clicando-se com o botão direito do mouse sobre os objetos selecionados no gerenciador de conteúdo do desenho, também conseguimos adicionar marca usando as propriedades da vista. Após as marcas terem sido inseridas, podemos clicar no botão Atualizar para atualizar a quantidade de marcas no gerenciador de conteúdo de desenho. Além disso, clicando-se no botão Alternar entre Seleção de Marcas e Seleção de Peças, ele ficará azul, indicando que foi alterado o modo de seleção para marcas, e ao selecionarmos os blocos as marcas serão realçadas no desenho. Como todas as bases não possuem o mesmo tamanho, o ideal é termos mais de um tipo de marca, para melhor representá-las. Para que isso seja possível, vamos alterar o nome das bases de concreto. Podemos fechar e salvar o desenho, para voltar ao modelo 3D. Na barra de ícones inferior, em Procurar no modelo,
podemos procurar as bases que tenham o perfil de 900 por 700. Para alterar o seu nome para a base tipo 1, na janela de Propriedades. Em seguida, vamos procurar pelo perfil 800 por 800 e alterar o nome para a base tipo 2. Por fim, para a base da escada, vamos alterar o nome para a base tipo 3. Em Gerir documentos, na aba Desenhos e Listas, podemos acessar o desenho novamente. Nas propriedades do desenho geral, em Marca da peça, vamos carregar a configuração texto base. E podemos remover o texto adicionado anteriormente e adicionar o nome. Dessa forma, serão mostrados os nomes que alteramos para as bases. Após salvarmos essa configuração, podemos voltar à janela de configurações do nível de objetos, carregar o conjunto de configurações plano de base novamente e clicar nos botões Modificar, Aplicar e OK. Na janela principal, não se esqueça de clicar em Modificar, Aplicar e salvar essas configurações nas propriedades do desenho geral. Este vídeo se encerra por aqui. No próximo vídeo, iremos mostrar como criar cortes e detalhes para as bases. Bons estudos e até o próximo vídeo.